Olá, muito bem-vindos ao Nova Consumer Podcast. Hoje realizamos a quinta entrevista da terceira temporada do nosso podcast, no qual continuamos a discutir temas de consumo e direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira. A nossa convidada de hoje é licenciada em Direito e pós-graduada em Direito da Bioética e Direito da Sociedade da Informação pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Já foi docente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e no IAD. É especialista em Direitos de Propriedade Intelectual, Dados Pessoais, Tecnologia e Mídia. Tem experiência na avaliação, licenciamento, criação e transmissão de direitos de autor e de propriedade industrial, incluindo na elaboração e negociação de contratos de exploração desses direitos de propriedade intelectual, designadamente de licenciamento e de transmissão, nas mais variadas áreas de atuação, radiodifusão, edição, merchandising, entre outros. E também em estratégias de proteção de direitos de propriedade intelectual. Tem também a experiência na exploração comercial de software e de produtos audiovisuais a nível nacional e internacional, na vertente de produção, distribuição, transmissão através da televisão, rádio, internet e plataformas móveis. Presta ainda assessoria em temas de direito do consumo e da publicidade. É autora dos livros 101 Perguntas e Respostas do Direito da Internet e da Informática, do Guia Jurídico da Internet em Portugal e do Negócio Eletrónico, Legislação e Mecanismos de Regulamentação do Negócio Eletrónico, entre várias outras publicações e artigos. Atualmente é sócia coordenadora do Departamento de Propriedade Intelectual, Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da Sociedade de Advogados Quatro E Casas. Muito bem-vinda, Sónia Queiroz Vaz. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab, e farei esta entrevista com Leonor Gamboa Machado, investigadora do Nova Consumer Lab. É um gosto enorme também estar aqui neste primeiro episódio em que a Leonor está a fazer uma entrevista. Bem-vinda também, Leonor. Obrigada, professor. Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.nl.pt. Antes de mais, Sónia Queiroz Vaz, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Estamos certos que será uma conversa muito prazerosa para nós e de maior interesse para todos os nossos ouvintes. Vamos começar com uma rubrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados de resposta rápida. Vamos então à primeira questão, que é: qual é que é o maior mito sobre ser advogada que tem de esclarecer em jantares de família? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder estar aqui convosco a falar hoje um bocadinho destes temas de direito do consumo. Eu queria agradecer ao Sr. Professor Jorge Moraes Carvalho, à Leonor na qualidade de investigadora também, e ao Nova Consumer Lab por esta oportunidade e também por todas as atividades que têm desenvolvido ao nível da informação, ao nível da formação, da investigação, do estudo, enfim, uma atividade que nos ajuda tanto a nós que trabalhamos nestes temas e nestas matérias no nosso dia-a-dia. Em relação, Leonor, à primeira questão que colocaste sobre o mito sobre ser advogada que temos que esclarecer em jantares de família, na realidade há vários mitos. Um deles, por exemplo, é se nós temos de saber as leis todas de cor. Essa é uma das questões que muitas vezes nos colocam. Mas um mito também engraçado, e principalmente que os jovens colocam, aqueles que ponderam tirar uma licenciatura em Direito, uma das questões que colocam muitas vezes é sobre se ser advogado é tão glamouroso como se vê nas séries de televisão, por exemplo no Suits da Netflix. E a realidade é que nós temos que esclarecer que não é exatamente assim, ou seja, muitas vezes aquilo que nós vimos nas séries, os filmes e também as notícias que vimos nos canais de televisão sobre os casos mais mediáticos, criam um bocadinho a ideia, principalmente nos mais jovens, de que ser advogado implica sempre trabalhar em casos muito conhecidos e na área de contencioso. E temos que esclarecer aqui um bocadinho que esta visão às vezes é um bocadinho distorcida e redutora, ou seja, aquilo que é o contencioso e a resolução de litígios é apenas uma das várias áreas de prática em que um advogado pode trabalhar, não é? A variedade é grande e a rotina dos advogados é muito diversificada. Portanto, há operações e projetos que são verdadeiramente aliciantes, que não passam pela área de contencioso, em muitas outras áreas de prática, como por exemplo a nossa, não é? De propriedade intelectual, dados pessoais, de tecnologia, mídia. E portanto, apesar de, como em tantas outras profissões, nós termos momentos que são muito compensadores, de uma enorme satisfação, de um enorme orgulho,
principalmente quando nós estamos a fazer parte de projetos e fazemos parte de equipas dos nossos clientes, e nós sentimos que estamos efetivamente a contribuir de uma forma muito positiva também para o crescimento e desempenho dos nossos clientes. Nem sempre a nossa atividade profissional é tão glamourosa como nos mostram as séries de televisão, porque realmente há um trabalho contínuo de estudo constante, de atualização. Portanto, há um esforço e dedicação que, apesar de serem recompensados, são uma constante no nosso trabalho, e não só na fase inicial em que está, por exemplo, a Leonor, mas também durante toda a nossa carreira. E, portanto, no dia-a-dia, aquilo que é o trabalho de bastidores pode ser um bocadinho menos glamouroso do que parece nas séries de televisão. Temos muitos prazos a cumprir. Mesmo no contencioso, não se compara com as séries americanas, não é? Diria eu. Exatamente, até pela diferença de ordenamentos jurídicos, até pela diferença de sistemas que temos, não é? Mas temos, quer dizer, temos muitos prazos, temos muitas pesquisas a fazer, temos tudo, temos que elaborar contratos, pareceres, gerir processos, gerir reuniões, gerir equipas. Portanto, há efetivamente situações em que, e áreas de prática, como é o caso do contencioso, que lidam com casos que têm um grande impacto e que são muito mediáticos, mas há outros que realmente envolvem aqui rotinas mais repetitivas e mais burocráticas, até porque nós gerimos equipas, colaboramos depois em temas também de faturação. Mas o que é a mensagem que eu passo sempre é que há aqui um ponto comum em todo este trabalho que nós fazemos, que é a necessidade que temos de prestar todos os dias, sem exceção, um serviço de excelência, não é? E isso é uma grande responsabilidade e muitas vezes é um stress. É verdade, no entanto, eu acho que se houvesse aqui uma série sobre PI, TMT, género Suits, eu via. Claro, a questão é que eles veem, principalmente os mais novos, não é? Eu tenho muitos sobrinhos que inclusivamente decidiram numa fase inicial que estavam indecisos sobre o curso para que iriam, e que falavam da questão do curso de Direito, e eu tentava clarificar que, enfim, não é exatamente assim, não é exatamente como se vê nos filmes e nas séries de televisão. É verdade. Vamos então à segunda pergunta. Das duas, uma: comprar online ou comprar em loja física? Olha, em relação ao meu caso concreto, eu atualmente compro mais online do que comprava antes da pandemia, mas eu continuo a comprar também nas lojas físicas, até para apoiar um bocadinho o pequeno comércio tradicional. Mas eu gostava um bocadinho de partilhar convosco, até porque recentemente tenho lido muitas notícias e muitos estudos sobre este tema do crescimento do comércio eletrónico e das compras online. E, por exemplo, no fim de semana li uma notícia que dizia que cada vez são mais os portugueses e os europeus que fazem compras sem primeiro verem sequer ou tocarem o produto, ou seja, que optam pelas compras online. E eu acho que a pandemia, todos reconhecemos que a pandemia veio reforçar muito esta tendência, não só junto dos consumidores mais novos, mas também junto dos outros consumidores. Eu vi também um estudo recente, um inquérito do INE sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação pelas famílias, em que se dizia precisamente que o comércio eletrónico continua a crescer em Portugal e que 40% das pessoas já optam por fazer as suas compras online. Eu acho que a pandemia, isso já se sentia um bocadinho, mas a pandemia acelerou muito as compras online, e eu acho que este fenómeno continua a ser um bocadinho notório ao longo deste ano. Portanto, este estudo, por exemplo, este inquérito do INE, dava-nos nota que em 2021 40,4% das pessoas fizeram encomendas online, e que isto significou um crescimento de 5,2 pontos percentuais face a 2020. E um outro estudo que também vi de comércio eletrónico, da Marktest, o barómetro e-commerce, indicava que basicamente analisou os comportamentos dos portugueses relativamente a este novo canal de comércio de produtos e serviços, que dizia que quase metade dos portugueses já assumem que têm o hábito de fazer pesquisas por produtos em sites de e-commerce antes de depois irem às lojas físicas para consumar a sua compra, e pelo contrário, menos de um terço dos portugueses revela que vai às lojas físicas, mas depois acaba por decidir comprar online. E, portanto,
Sem dúvida que não consigo dizer que compro tudo online ou tudo em loja física, continuo a estar aqui numa posição em que maioritariamente ainda compro nas lojas físicas, mas já recorro bastante mais ao comércio online, mas sem dúvida que se nota aqui, e portanto os estudos estes e muitos outros que têm sido feitos, indiciam que cada vez mais o consumidor se sente confortável com o recurso às compras online. Pois eu acho que eu falo por mim, também sinto isso, eu também sinto que comecei a comprar muito mais online desde que foi a pandemia, mas uma coisa muito interessante que falaste tem a ver com o comportamento do consumidor, ou seja, antes de decidir se vai comprar numa loja física ou se vai comprar online, muitas vezes vê primeiro online e depois compra numa loja física, ou vê primeiro numa loja física e depois opta pelo regime online, e acho que fazer esse estudo do comportamento do consumidor nesse sentido, ou como é que a pandemia alterou isso ou não alterou isso, deve ser muito interessante, e acho que é um tema giro a explorar. Sem dúvida, até porque na altura em que estávamos em confinamento, não é? Confinados, as pessoas não tinham ou não se sentiam tão à vontade para ir à procura de um determinado produto que quisessem comprar em 10 lojas, portanto era mais confortável fazerem essa pesquisa muitas vezes online, não é? E depois, quando já tinham ali até porque nem sempre depois as lojas estão todas fisicamente próximas uma da outra, e portanto essa pesquisa confortavelmente em casa ajuda muito à tomada de decisão. E o contrário também se aplica, não é? Irmos se calhar à loja para termos o contacto com o produto, mas depois optarmos por fazer a compra online, muitas vezes porque o preço não é assim tão diferente e temos o conforto depois fazer a entrega do produto em casa. Enfim, acho que não podemos de todo descurar todas as vantagens das duas formas de compra, não é? Mas sem dúvida que o comércio online veio para ficar, pelo menos é isso que indicam todos os estudos e todos os inquéritos a que tenho tido acesso. Pois é, muito bem. Vamos então passar para a terceira pergunta, que temos que fazer aqui um caso hipotético. Imaginando que não és advogada, qual é que é a carreira de sonho da Sónia, assim, de 8 anos? Olha, Leonor, esta resposta é muito rápida e muito simples. Eu sempre desejei ser advogada e não me lembro de ter querido ser outra coisa, confesso. E mesmo a minha família, desde sempre que às vezes há crianças que quando são mais pequenas, querem ser, assim, semana a semana mudam de profissão e dizem que querem ser uma coisa diferente. Na realidade, na minha família nunca ninguém me ouviu dizer que queria ser outra coisa. Que giro. Nem é muito comum, normalmente as crianças, é como tu dizes, mudam muito de ideia. Sim, e até porque quando são mais pequeninos, às vezes até têm um bocadinho de dificuldade de perceber, e eu sentia isso com as minhas filhas, tinham um bocadinho até dificuldade de perceber o que é que faz um advogado. Não é fácil de explicar. Eu lembro-me de ter ido uma vez, ter sido convidada para ir à escola de uma das minhas filhas, para ir apresentar a profissão. E enquanto que para determinadas profissões é muito fácil, não é, explicar o que é que se faz, como no caso dos médicos, dos professores, em que é relativamente fácil nós conseguirmos concretizar na prática o que é que fazemos no dia a dia, tive alguma dificuldade em explicar o que é que faz um advogado a crianças que na altura tinham 6 anos. Tive que pegar ali na altura no NODI, no Sr. Lei, e tentar explicar o que é que eu fazia ali no meio, o que é que eu como advogada fazia ali no meio daquela história para conseguir ajudar a perceber qual é efetivamente o papel de um advogado. Que giro. Obrigada, Sónia. Vamos então passar agora à quarta pergunta, que é: qual é o teu artigo preferido de todo o ordenamento jurídico português? Olha, para mim é muito difícil escolher só um artigo, não é? Principalmente, não só porque temos muitas leis, mas, por exemplo, se olharmos Ninguém disse que era fácil este desafio. Ninguém disse que era fácil. Se fosse fácil não valia a pena e não tinha tanta piada, não é? Mas eu, por exemplo, se olhar para a nossa Constituição da República Portuguesa,
que tem tantos princípios como o princípio da igualdade, que é tão estruturante e tão importante, e tem tantos direitos, tantas liberdades e garantias fundamentais à vida num Estado de Direito democrático. Eu diria que, apesar dessa dificuldade, e para vocês não dizerem que eu não aceito este desafio, eu, se tivesse que escolher um artigo, eu escolheria o direito à vida, que está previsto no artigo 24 da Constituição da República Portuguesa e que nos diz que a vida humana é inviolável. Seria este o artigo que eu escolheria. Muito bem. E agora, numa resposta rápida e curta, prefere trabalhar no escritório ou trabalho remoto? Ambos. Eu, na realidade... Me parecia que não ia ser fácil que fosse curta também. Mas não é fácil, ou seja, nós, por exemplo, na nossa sociedade de advogados, na Quatro Casas, nós atualmente temos um programa que é muito inovador, de trabalho flexível, em que o objetivo foi precisamente implementar aqui uma política de trabalho flexível para tentar conciliar a vida pessoal e profissional. E então temos aqui um modelo de trabalho inovador que combina precisamente a presença no escritório com o teletrabalho. Eu acho que era impossível, nesta fase da nossa vida, nós nos abstrairmos ou ignorarmos completamente tudo aquilo que foi a experiência que nós adquirimos durante todo o tempo em que tivemos em confinamento, não é? Em que tivemos em teletrabalho. É verdade. Mas será que Não não se só... confunde, peço desculpa por interromper, mas será Não, que não não, se não, não há confunde problema ainda nenhum. mais neste modelo que temos, em especial em profissões como as nossas, a vida pessoal e a vida profissional, com este Eu acho que constante tem... Uhum. trabalhar em casa, Eu acho que muitas tem vezes em que conjunto haver... com os miúdos, em conjunto com toda a gente e Sim. com toda a nossa realidade pessoal, não é? Sim, eu acho que tem que haver muita disciplina e muita organização. Ou seja, o que me parece e aquilo que eu sinto, quer dizer, falo do nosso caso concreto, mas também por conhecimento que tenho de outras estruturas e de outras empresas, é que, de uma maneira geral, as pessoas demonstraram realmente um grande sentido de responsabilidade e sentiram que também tinham de dar o seu contributo para que as suas empresas se pudessem manter plenamente operacionais. E, portanto, eu acho que aqui, se nós conseguirmos conjugar um modelo em que, por exemplo, temos 2 dias completos de teletrabalho e que depois temos nos restantes dias, nos três outros dias da semana, o trabalho será realizado no escritório. Eu acho que isto nos permite ter aqui uma organização eficiente. Nós temos é que conseguir planificar e coordenar o nosso trabalho, porque faz muito sentido, acima de tudo, temos que ter o pensamento de que o objetivo principal aqui também é conciliar, é um objetivo maior de conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal. Nos dias em que nós estamos presencialmente a trabalhar na empresa, ou no escritório, no nosso caso concreto, deve haver aqui também uma ajuda da coordenação das equipas no sentido de passar a mensagem de que se deve privilegiar tudo aquilo que é o trabalho em equipa, ou seja, fazermos todas aquelas atividades em que realmente o relacionamento pessoal ou a interação presencial acrescentam aqui valor, não é? Porque é inquestionável que nós passámos pelo confinamento e pelo teletrabalho, mas as reuniões de trabalho colaborativo, as reuniões com clientes, muitos eventos internos e externos, não é? Seja formação presencial, muitas reuniões, elas são absolutamente essenciais e é inquestionável que têm muitas vantagens e que nós, durante o período de confinamento, inevitavelmente perdemos esta vertente. Mas se nós conseguirmos conciliar isso com a outra parte do trabalho em casa, do teletrabalho, em que aí sim podemos estar focados em tarefas que implicam uma maior concentração individual, porque temos, por exemplo, de estar a analisar e a elaborar documentos, ou a fazer uma gestão mais administrativa que já não obriga ou à qual o tal relacionamento pessoal e a interação presencial já não acrescenta tanto valor. Eu acho que se nós
nós conseguirmos fazer este exercício, acho que realmente este regime misto é aquele que trará também mais benefícios, claro que desde que a natureza das funções das pessoas em causa também permita, não é? E não requeira a presença presente na empresa. Mas eu acho que estes programas ou estes modelos de trabalho que são mais flexíveis, aqui com estas políticas que favorecem a conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, são muito importantes e são muito benéficos. Claro que depois temos também de dotar as pessoas de tudo aquilo que são as ferramentas tecnológicas também que elas precisam para o teletrabalho ser possível para todos, não é? Mas aquilo que sentimos é que há realmente uma boa aceitação das pessoas deste tipo de modelo e que as pessoas facilmente se adaptaram. Eu acho que também para isso ajuda a nós termos, claro que condições adequadas de teletrabalho, não é? nas nossas casas, investirmos também um bocadinho na formação das pessoas para haver uma maior capacitação digital e também para ajudar as pessoas nesta gestão daquilo que são as tarefas que realmente podemos fazer remotamente ou devemos fazer no escritório. Agora, claro que tudo isto muitas vezes conciliado com termos os nossos filhos em casa e então no período de confinamento, porque agora as crianças estão na escola, não é? Mas se forem crianças mais pequenas que ainda estão em casa ou na altura em que tinham aulas por Zoom ou por Teams, sem dúvida que foi um enorme desafio. Desafio, não sei se será suficiente para, para retratar essa realidade. Sim, eu acho que dependia muito que... também do caso concreto, não é? Claro. Eu no meu caso, em que as minhas filhas são mais velhas e que já não dependiam tanto do nosso apoio, tenho perfeita consciência que as dificuldades eram menores do que para colegas e para amigos que tinham crianças muito mais pequenas que não conseguiam... Crianças de 8, 9, 4, 5, posso garantir que não é nada fácil. Não é nada fácil. Chegámos a ter os 4 aulas em simultâneo via Zoom aqui em casa, o que pode explicar mais ou menos o que pode ser facilmente, pode perceber facilmente que não é fácil. É verdade, é verdade. Este tema daria sem para estarmos aqui muitas horas muitas horas. Mas eu também acho que quando estes programas também são, obviamente que eu acho que há parte dos dias em que realmente tem de haver uma obrigatoriedade por tudo aquilo que falámos, não é? Ou seja, efetivamente por causa de todas as vantagens e de tudo aquilo que se perde se nós não estivermos presencialmente, da interação, das sinergias entre equipas, e portanto eu acho que se estes programas forem, num determinado momento foram voluntários, mas se realmente houver aqui uma parte de conciliação, no sentido de realmente não termos de optar por um ou por outro, mas ser uma solução mista, eu acho que isso já será uma forma também de ajudar as pessoas que em contexto de trabalho remoto sentem mais dificuldade, mas que depois podem conciliar isso com os dias em que estão a trabalhar na empresa. Mas não digo que seja fácil. Pois, exatamente. Eu acho que também é preciso algum cuidado, com o que se exige dos trabalhadores. E tenho a ideia, não fiz nenhum estudo, mas tenho a ideia de que quem já trabalhava pouco antes trabalha menos em teletrabalho, quem já trabalhava muito antes trabalha muito mais em teletrabalho. Sim. E isso é preciso regular de alguma forma, acho eu, aqui ao nível também da legislação. Claro que profissões liberais como a de advogado, a realidade já era um pouco diferente da realidade geral das profissões que não são liberais. Já estamos bastante avançados em termos de tempo e ainda estamos nas perguntas de resposta rápida. É verdade, é verdade. E portanto eu ia perguntar-lhe agora se alguma vez utilizou o livro de reclamações. Na realidade não, a título pessoal nunca usei, mas não hesitaria em utilizá-lo, claro, se sentisse essa necessidade. Então nunca sentiu, na verdade, essa necessidade. Como consumidora não é particularmente exigente, então? Ou não serei? Eu sou exigente, mas acho que sou uma consumidora com sorte.
porque a realidade, para tudo na vida é preciso ter sorte, não é? Até para ser consumidora. E a realidade é que enfim, as situações menos positivas que tenho tido em termos no meu papel de consumidora sempre se resolveram sem eu ter propriamente de apresentar uma reclamação. E portanto creio que sou realmente uma consumidora com sorte. Muito bem, eu também, como já confessei, aliás, aqui no podcast, também nunca fiz uma reclamação no livro de reclamações, mas eu é por ser um consumidor muito pouco exigente no que respeita aos seus direitos. Como já trabalho o dia todo com direito do consumo, acho que depois quando sou eu o consumidor, deixo Mas passar isso quase tudo. aplica-se aquela frase de casa de ferreiro, espeto de pau, não é? Nós temos Exatamente, que resolver exatamente, tantos acho que é isso. problemas Acho que que é quando isso. chegamos a ter que resolver o nosso já não nos apetece. Exatamente, exatamente. Portanto, se calhar vamos aqui passar para a segunda parte do programa com outro tipo de questões e nós acreditamos, e eu tomo a liberdade de confirmar, que um escritório de grande dimensão como a Quatro Casas tem muito trabalho, e nomeadamente no departamento de PI e TMT, muitos clientes com dúvidas na área de direito do consumo. Por isso eu perguntava, Sónia, se no que toca ao trabalho diário do departamento, qual é que é a importância e regularidade com que surge algum ponto do direito do consumo, ou se houve alguma evolução desde que começou a trabalhar nesta área? Sim, nós temos efetivamente muitas questões, muitos temas de direito do consumo. Quanto à evolução, desde que comecei a trabalhar nesta área, portanto, eu efetivamente trabalho nestas áreas, como sabem, já há muitos anos, não é? Porque trabalho há cerca de 20 anos e realmente notou-se sempre uma evolução, principalmente no sentido de reforçar aquilo que são os direitos do consumidor, de dar cada vez mais mecanismos também de reação, não só de forma litigiosa, mas também não litigiosa. E agora, mais recentemente, sem dúvida que temos tido desafios maiores, de que falaremos mais à frente, com evoluções, enfim, legislativas muito relevantes e que vão ter e que estão a ter um impacto operacional muito relevante nas empresas e nos nossos clientes. E, portanto, nós no dia a dia surgem muitas questões, não só questões relativas à compra em lojas físicas e que passam muitas vezes, por exemplo, pela questão das garantias dos produtos, mas também por questões que se prendem com as próprias compras online, não é? E tanto na perspectiva do consumidor, muitas vezes o consumidor é cliente dos nossos clientes, como na perspectiva do próprio profissional. Nesta parte especificamente das compras online, a realidade é que a pandemia teve aqui um enorme impacto na digitalização de muitos negócios, não é? Muitos clientes nossos necessitaram de ajuda, não só na melhoria daquilo que eram os seus sites, os seus termos e condições de venda, já para não falar na parte das políticas de privacidade e de utilização de cookies, mas tiveram muita necessidade, não só na melhoria daquilo que eram as suas ofertas online, mas também na estruturação de raiz do seu próprio negócio online, porque sentiram que quando as lojas físicas fecharam, tinham de adaptar-se ou por simplesmente morriam porque as lojas fecharam, não é? Mas mesmo antes da pandemia, eu posso dizer que já tínhamos já sentíamos muito uma evolução, por exemplo, na regulação de tudo o que eram os contratos celebrados à distância e do comércio eletrónico, no próprio reforço dos direitos dos consumidores, muito também na vertente daquilo que é a informação pré-contratual que os profissionais têm de disponibilizar para que depois os consumidores possam tomar também uma decisão esclarecida de contratar, mas também em toda a parte dos mecanismos de mediação de resolução não judicial dos conflitos de consumo, para ajudar aqui um bocadinho a lidar com as dificuldades e com a resistência dos consumidores também em recorrerem a tribunal para fazerem valer os seus direitos. Portanto, sem dúvida que a resposta é que o direito do consumo tem realmente um papel muito importante na nossa área de prática e efetivamente há muitas questões que vão surgindo no dia a dia, porque muitos clientes têm relações diárias com consumidores, e agora muitas questões específicas sobre a legislação que em concreto estamos aqui de que estamos aqui a falar na rubrica de hoje, não é?
Sem dúvida, eu também noto da minha experiência ao longo dos últimos 20 anos que tem havido uma evolução enorme nesse sentido e uma preocupação cada vez maior dos escritórios com esta área do direito do consumo, preocupação essa que resulta naturalmente de as empresas terem uma preocupação também cada vez maior com esta área, naturalmente. E eu acho que esta questão está relacionada com a próxima questão que lhe queria colocar, que é a existência de uma cada vez maior regulação e de intervenção das entidades reguladoras nestas matérias. E gostaria de lhe perguntar como é que avalia o trabalho das entidades reguladoras em matéria de direito do consumo, nomeadamente respondendo a uma questão, que é de saber se protegem realmente os consumidores ou se as empresas são a sua prioridade. Eu acho que tem sido feito um caminho relevante por parte das entidades reguladoras em matéria de direito do consumo, e acho que há uma preocupação de realmente protegerem os consumidores, por um lado. Não tenho a ideia de que as empresas sejam a sua prioridade. Acho que aqui até o que me parece é que deveria ser feito um investimento maior na literacia dos consumidores, mas também das empresas, ou seja, dos vários operadores económicos, dos diferentes setores de atividade. Eu acho que devíamos ter ações mais frequentes de formação, de clarificação da legislação, porque muitas vezes esta legislação, mesmo a atinente ao direito do consumo, está dispersa para os vários setores de atividade, não é? Dependendo de estarmos a falar de seguros, de produtos financeiros, de bens essenciais, dos serviços públicos. Eu acho que há muita dispersão e acho que se houvesse ações mais frequentes de formação e de clarificação, tanto viradas para o consumidor como viradas para os próprios operadores económicos, eu acho que isso poderia ajudar também a minimizar um bocadinho aquilo que são os litígios de consumo, e acho que as entidades reguladoras em matéria de direito do consumo podiam ter aqui uma participação muito ativa e mais conciliadora dos interesses em causa. Nós sabemos que temos muitas entidades, não é, reguladoras dos vários setores, quer dizer, não vou elencar todas, mas recordo-me, por exemplo, da ERC, com quem temos um contacto próximo, recordo-me de tantas outras, como a ANAC, a ERSE, a CMVM, a ANACOM, enfim, são várias. E efetivamente acho que nos seus setores de atividade, acho que seria muito relevante, apesar do caminho ser um caminho relevante em termos de trabalho, acho que para haver realmente uma proteção mais efetiva do consumidor, mas também para se ajudar as empresas no seu trabalho, porque como comentava, nem todas as empresas também têm os mesmos recursos, quer humanos, quer financeiros, para alocar à análise e à interpretação de toda a legislação, da quantidade de legislação que temos atualmente em cima da mesa, não é? É caro, no fundo é caro conhecer a legislação e até será caro também aplicá-la, não é? Exatamente, e mesmo as empresas que temos, que têm, para quem é absolutamente essencial fazer esse trabalho, porque querem ser entidades que cumprem as suas obrigações legais, mas acima de tudo querem ser empresas reconhecidas pelo consumidor como empresas que se preocupam com os direitos dos consumidores, querem fidelizar clientes, querem ter respostas adequadas àquilo que são as reclamações. Mesmo as empresas que têm essa vontade, tem de haver um investimento inevitável em tudo o que é a estruturação dos seus programas de resposta a essas reclamações, para que não haja uma resposta casuística, para que não tenhamos uma mesma empresa com situações idênticas a dar uma resposta a um consumidor e outra resposta a outro. E isto são projetos que implicam efetivamente um esforço humano e financeiro relevante. E, portanto, eu acho que aqui as entidades reguladoras poderiam, na minha opinião, dar aqui um contributo ao nível da formação e desta parte mais informativa, poderiam dar aqui um contributo neste ponto em concreto. E será já agora, em propósito ainda aqui da regulação e das entidades reguladoras, agora com a nova diretiva Omnibus que foi transposta agora no dia 10 de dezembro fresquinha, não é? para a legislação portuguesa, bastante fresquinha, exatamente.
um dos aspectos que prevê é um aumento bastante significativo das sanções contraordenacionais que podem ser aplicadas às empresas. Eu tenho a ideia de que muitas vezes as empresas, apesar daquilo que a Sónia referiu, fazem uma análise custo-benefício em relação a vários aspectos das vantagens de uma determinada prática em comparação com as sanções que podem resultar, nem sempre é certo que resultem dessa prática. Será que um aumento dos valores das coimas, das sanções contraordenacionais, pode ajudar a termos um maior nível de cumprimento da legislação de consumo? Eu acho que, lá está, mais uma vez, vou-lhe dar a resposta que costumamos ter de dar aos nossos clientes e que é mesmo assim, a resposta tem que ser dada um bocadinho caso a caso, não é? A realidade é que há muitas empresas que, para quem que não fazem tanto esse exercício, porque para elas é absolutamente essencial, é uma questão de política interna, não fazer essa análise de risco, portanto eles pura e simplesmente, essas empresas querem cumprir à risca aquilo que são as suas obrigações e querem ter consciência dos valores das contraordenações, até muito, como comentava, pelo impacto reputacional que a aplicação destas sanções pode ter para uma empresa que tem muitos clientes e que tem uma relação com os consumidores. Mas eu acho que há muitas empresas que efetivamente, apesar de quererem ter uma noção daquilo que são os valores das coimas, querem ainda assim, fazem todos os esforços que estão ao seu alcance para cumprir todas as obrigações e para terem planos muito estruturados de resposta. E há outras empresas, muitas vezes aquelas que têm menos recursos humanos e que têm menos budget para alocar aos serviços de assessoria jurídica, aos serviços de consultoria, em que efetivamente pedem um bocadinho para ajudarmos naquilo que pode ser a probabilidade, em função também daquilo que são as atividades de fiscalização e daquilo que é o trabalho dos reguladores, nos pedem um bocadinho ajuda para poderem fazer um assessment, não é? Uma avaliação sobre a probabilidade de haver uma contraordenação caso realmente não cumpram uma determinada obrigação. Mas claro que o valor das coimas sendo maior, não é? Isto faz-nos lembrar um bocadinho a questão da entrada em vigor do RGPD, quando olhávamos para as matérias de dados pessoais e sentíamos que de uma maneira geral não era a prioridade das empresas, e a partir do momento em que tivemos com o RGPD e depois com a Lei Nacional de Execução, quando tivemos valores concretos de coimas muito elevados, obviamente, geral, não é? Exatamente, obviamente que isso trouxe para cima da mesa a matéria dos dados pessoais e da privacidade, que se tornou um corporate risk, não é? As empresas começaram a olhar de outra forma, porque efetivamente a probabilidade de lhes ser aplicada uma coima muito relevante em termos de negócio, com um impacto fortíssimo em termos financeiros, obviamente que isso também vai acomodar ou direcionar um bocadinho a postura que vão ter em relação, obviamente, ao cumprimento destas obrigações. Claro. Já falou há pouco também aí da mediação e da arbitragem de conflitos de consumo, são uma parte importante do sistema de defesa do consumidor em Portugal. Queria perguntar-lhe qual é a sua perspectiva sobre o trabalho desempenhado pelos centros de arbitragem de conflitos de consumo e outras entidades de resolução de litígios. Qual é a perspectiva que tem, da experiência que tem? Exatamente. Casos nesses centros, o que é que acha do seu funcionamento? Eu também acho que aqui também ao longo dos anos, também de acordo com a minha experiência, tem sido feito um percurso também bastante positivo, até porque estas formas de resolução alternativa de litígios de consumo, não é? Como nomeadamente os centros de arbitragem, são uma excelente alternativa aos tribunais judiciais comuns, não é? E uma vez que a maioria dos litígios de consumo não atinge valores muito elevados, obviamente que é mais acessível para o consumidor e também para as empresas, e é mais célere recorrer a estes meios. E, portanto, sem dúvida que me funcionam parece bem? No fundo era essa a questão. Sim, de acordo com a minha experiência, sim.
O ponto que eu tenho aqui a referir é que a minha experiência e a minha sensibilidade, o que me diz também, é que nem todos os consumidores e muitas vezes nem as empresas estão muito bem informados sobre os moldes em que esta alternativa existe e é viável. Ou seja, fico um bocadinho mais uma vez com a ideia de que era bastante importante haver aqui uma maior ação de sensibilização e de informação sobre estes meios que estão ao dispor dos consumidores e das empresas para a resolução alternativa de litígios de consumo e sobre as formas como se pode recorrer, por exemplo, aos centros de arbitragem. A minha experiência é que, mais uma vez, há pouca informação e divulgação, ou poderia haver mais para que se pudesse realmente beneficiar de uma forma ainda mais representativa das vantagens destes mecanismos. Sem dúvida. Embora me pareça também que é difícil chegar às pessoas com esta informação. A publicidade é difícil de... sem muito dinheiro, não é? Claro que com muito dinheiro consegue-se chegar às pessoas com sem dúvida. facilidade, mas sem ter muito dinheiro, sem investir um valor muito considerável em publicidade, não é fácil. Não é fácil e sei que há uma tentativa de o fazer, mas chegar às pessoas nem sempre é assim tão fácil. Quanto às normas, o que é que acha das normas que regulam as relações de consumo em Portugal? Se são equilibradas ou não? Será que o consumidor está protegido em relação a práticas desleais e a cláusulas abusivas? Não é por acaso que coloco aqui estes dois exemplos, porque me parece que são dois exemplos muito relevantes aqui na regulação das relações de consumo e na proteção do consumidor. Ou se acha, pelo contrário, que a lei é demasiado exigente para as empresas? Eu acho que se tem verificado aqui um claro reforço legislativo naquilo que é a proteção do consumidor e dos seus interesses económicos, mesmo ao nível das práticas desleais e das cláusulas abusivas que comentava. Agora, também acho que a lei é demasiado exigente para as empresas, mas acima de tudo é exigente porque muitas vezes é vaga, é pouco clara e é imprecisa. E, portanto, mesmo quando as empresas querem adaptar os seus procedimentos internos de forma a cumprir tudo aquilo que são as obrigações legais, muitas vezes os prazos de adaptação são curtos, como sentimos agora, não é? Especificamente com o Decreto-Lei 84 de 2021, 18 de outubro. Os prazos são curtos e a lei presta-se a várias dificuldades de interpretação e isso, inevitavelmente, vai dificultar a implementação prática rápida, adequada e efetiva dessas obrigações, mesmo quando as empresas o querem fazer como comentávamos. Portanto, eu acho que, mais uma vez, o desafio pode ser maior e podemos chegar à conclusão que, efetivamente, a lei é mais exigente para aquelas empresas que, efetivamente, têm menos apoio jurídico ou que têm menos meios para investir em recursos humanos e financeiros que lhes permitam ter um apoio mais adequado nesta matéria. Nós achamos que e trabalhamos muito com os nossos clientes nesse sentido, porque entendemos que é essencial ter um conhecimento muito claro das obrigações, não é? E as empresas devem estar munidas de planos de resposta harmonizadas, com procedimentos claros, não é? Apesar de, obviamente, termos sempre a necessidade de atender ao caso concreto, é muito importante que as empresas tenham um apoio estruturado a dar aos consumidores nas suas reclamações, porque essa organização vai ter um impacto. Acha que não é mais clara? Peço desculpa mais uma vez. Por que acha que não é mais clara a lei? Bem, eu acho que isso tem muito a ver com a técnica legislativa e com a utilização de muitos elementos que se prestam a diferentes interpretações e conceitos como, por exemplo, aquilo que seja o abuso de direito, aquilo que seja uma não conformidade mínima. Enfim, há aqui todo um conjunto de exemplos que eu vou partilhar convosco aqui um bocadinho mais à frente, que na prática
prática, quando nós estamos a fazer este trabalho com os nossos clientes, não ajudam a dar-lhes soluções muito práticas como eles querem, não é? Sobre, faça a reclamação A, eu quero ter uma resposta B, automatizada, e a nossa resposta tem que ser, pois, mas nós aqui vamos ter que ver o caso concreto. E efetivamente eu acho que é isso que dificulta, portanto, na transposição das diretivas, a técnica legislativa ou a simples colagem àquilo que são os diplomas comunitários, muitas vezes não ajuda na prática a conseguirmos dar uma resposta clara quando os consumidores tentam exercer os seus direitos. Às vezes até é mais as inovações que se trazem em relação às diretivas ainda é o que torna menos claro em muitos casos o regime aplicável. Mas exatamente, porque muitas vezes nem quando olhamos depois para o texto da diretiva conseguimos chegar a uma conclusão clara para ajudar os nossos clientes. Mas lá está, mas a falta, tudo o que sejam estas normas pouco precisas, mais vagas, dificultam que depois do lado do profissional haja realmente a possibilidade de terem procedimentos claros e estruturados para darem as respostas aos consumidores, e isso tem um impacto reputacional muito importante para as empresas, porque as empresas querem sentem a preocupação de satisfazer os seus clientes, de os fidelizar e de, numa situação em que as coisas correm menos bem, lhes conseguirem dar respostas adequadas e harmonizadas. Mas muitas vezes a lei não nos ajuda, nem aos clientes, nem a nós advogados, a conseguirmos construir estes planos que dariam algum conforto e que minimizariam os riscos de litígio para consumidores e profissionais. Claro, além disso ainda acho que a lei também é pouco rigorosa em alguns casos, o que se torna um pouco problemático e preocupante. Referiu aí, por exemplo, o caso do caráter mínimo da falta de conformidade. Há uma norma na legislação portuguesa, por exemplo, que determina que o ónus da prova cabe ao profissional. Ora, o caráter mínimo da falta de conformidade não é uma questão de facto, é uma questão de direito e não se provam qualificações e não se provam qualificações jurídicas. Portanto, quando é o próprio legislador também a introduzir estas dificuldades adicionais, a questão torna-se ainda mais problemática, parece-me. Isto faz ponto também para a questão seguinte que tínhamos aqui para si, que diz respeito aos desafios que vão surgir agora em 2022, com a adaptação a estas novas normas de direito do consumo, quer com a entrada em vigor do novo Decreto-Lei 84/2021, quer ainda mais recentemente com a entrada em vigor em maio, 26 de maio, salvo erro, do próximo ano, do Decreto-Lei 109/2021, de 10 de setembro, portanto bastante recente e que transpõe aqui a diretiva Ómnibus. Não vamos falar desta segunda, provavelmente em relação a esta segunda as empresas ainda não começaram verdadeiramente a preocupar-se, mas que dúvidas principais é que os clientes têm em relação fundamentalmente ao Decreto-Lei 84/2021, mas se quiser também já avançar alguma coisa relativamente a este novo Decreto-Lei 109/2021, também pode avançar. É interessante que eu esteja a falar deste como novo quando o outro tem 1 mês e meio. Exatamente. Isto mostra bem a dimensão, não é? Eu acho que o Jorge já deu logo resposta à primeira parte da sua pergunta, que é se vai ser um ano desafiador para as empresas quando olhamos para as novas normas de direito do consumo. O mais possível, porque nós ainda estamos a tentar decifrar e ajudar os nossos clientes com as dúvidas que têm e que resultam do Decreto-Lei 84/2021 e já temos, não é, que saiu agora na passada sexta-feira, o Decreto-Lei 109/2021, não é, que transpõe a diretiva Omnibus e que também vai significar uma mudança relevantíssima no quadro normativo do direito do consumo atual. Eu vou começar pelo Decreto-Lei 84/2021, sem prejuízo de depois dar uma nota muito breve, até porque o tempo não está a nosso favor, com muita pena nossa, dar uma nota muito breve sobre este novo diploma, porque na realidade vai alterar vários diplomas, vai ter um impacto muito grande.
Mas realmente, logo em relação ao Decreto-Lei 84 de 2021, o que me parece é que o prazo de adaptação foi bastante curto. Como o Jorge comentava, nós temos, o diploma foi aprovado a 18 de outubro, não é? Tem um prazo de pouco mais de 2 meses para as empresas se adaptarem, entra já em vigor a 1 de janeiro de 2022. E os clientes têm efetivamente muitas dúvidas. Nós já fomos falando sobre algumas delas, não é? Mas, por exemplo, sentimos que os nossos clientes, vou dar aqui alguns exemplos para concretizar um bocadinho em termos práticos as dificuldades que as empresas têm. Por exemplo, logo primeiro a adaptação dos termos e condições de venda. Nós temos agora, como sabemos, todo um conjunto de outros bens que entram na noção de bem, não é? Para efeitos de aplicação desta lei, e que têm eles próprios diferentes prazos de responsabilidade do profissional, diferentes prazos que têm a ver com o ónus da prova, diferentes informações a dar ao cliente, informações, muitas delas pré-contratuais. Portanto, logo à partida, há aqui todo um trabalho que terá de ser feito de adaptação destes termos e condições de venda. Por exemplo, a questão do novo prazo de responsabilidade também do profissional, que passou então agora para 3 anos. E o outro prazo de presunção de existência de desconformidade do bem à data de entrega do mesmo de 2 anos, não é? Tal como nós temos no artigo 12 e 13 do Decreto-Lei 84 de 2021. Explicam isso às empresas. Eu tenho uma dificuldade grande em Portugal, claro, isto é uma questão essencialmente portuguesa, mas pela primeira vez desde sempre no nosso ordenamento jurídico não vamos ter o prazo da presunção a coincidir com o prazo da dita garantia legal. Da dita garantia legal. Mas até essa isso? Nos tiraram, Jorge, até essa referência à garantia. Mas eu acho que isso é bom, e a verdade é que aparece para lá, no artigo 18, número 4, às tantas, de repente, na reparação, tem uma garantia adicional. O diploma nunca fala em garantia, a não ser naquela norma, que também é bastante problemático. É verdade. E fala depois na parte da garantia comercial. Da garantia comercial, exatamente. Claro, sim. Mas quer dizer, é uma dificuldade, não é? A maior parte dos nossos clientes, nós falávamos sempre de prazo de garantia, não é? Prazo de garantia, quando se manifesta durante esse período que não se pode manifestar uma não conformidade, não é? E que havia a presunção de que aí, se manifestasse nesse prazo, presumia-se, não é? Que a desconformidade era imputável ao profissional. E agora há aqui toda uma dificuldade, imputável ao profissional, salvo exceções de má utilização e que estariam excepcionadas, obviamente, logo na garantia legal. Mas aqui, realmente, este novo prazo de responsabilidade do profissional é um desafio, porque passa para 3 anos e depois nós temos realmente que dar esta explicação, porque neste 3º ano o profissional efetivamente continua a ser responsável pela conformidade do produto, no entanto o ónus da prova de que a falta de conformidade do bem existia no momento da entrega do mesmo passa a ser do consumidor e portanto é o consumidor que tem que fazer prova deste facto. Ora, as empresas têm imensas dúvidas muito práticas, por exemplo, sobre que tipo de provas é que nós podemos pedir, que tipo de provas é que podemos aceitar, que mensagem, que documento, que notificação é que pode existir que comprove que certa desconformidade existia originalmente passados já mais de 2 anos. E, portanto, isto é uma prova completamente também diabólica do lado do consumidor. Sim, é praticamente impossível, diria, provar que a desconformidade já existia no momento da entrega. Salvo nos casos, talvez, em que o produtor tenha emitido um comunicado a dizer que o bem tinha um determinado problema, por exemplo. Exatamente, sim, mas que serão situações muito excepcionais, não é? E que vão ser cada vez mais excepcionais, provavelmente. Claro, porque o produtor também saberá que tem esse efeito, não é? Fazer essa declaração. Exatamente. E, por exemplo, outras dúvidas que também nos têm sido colocadas e que estão ligadas também à introdução do conceito de bem ao serviço digital, não é? Que também tem gerado muitas dúvidas em termos de prazo de responsabilidade, principalmente quando falamos aqui da separação das componentes físicas e das componentes digitais dos bens. Os nossos clientes têm muita dificuldade em lidar com aquilo que é a complexificação dos textos da garantia dos produtos, por causa da redação desses textos por parte dos profissionais
profissionais e, por outro lado, também pela sua compreensão por parte dos consumidores, porque também não adianta estarmos a trabalhar em textos que o consumidor não percebe, não é? E têm que ser garantias completas, não é? Nós temos que, muitas vezes, os profissionais não estão a vender só um produto, têm vários produtos, cada empresa tem toda uma panóplia de produtos muito diferentes, com características diferentes, e, portanto, em termos de texto, mesmo de texto designadamente relativo à responsabilidade, relativo aos ónus da prova das desconformidades. Portanto, nós estamos a falar de redações que podem ser, mais uma vez, um verdadeiro desafio, não é? Quando na realidade têm que ser adequadas a cada bem. Portanto, E é engraçado que é um grande desafio para as empresas, toda a informação que têm de prestar ao consumidor, e é um desafio no essencial, diria eu, em vão, porque na verdade os consumidores, com tanta informação, com tantos elementos que são colocados nas declarações, acabam por não ler, nem lhes sendo, parece-me, exigível que leiam tanta informação relativa a um determinado bem, que muitas vezes são bens de pequeno valor, não é? Exatamente, exatamente. Eu se calhar destaco só aqui por termos de... Eu tinha aqui várias... Lá está. Eu acho que nós estaríamos aqui no mínimo 5 dias para conseguirmos debater Sem dúvida. todas as questões que eu tinha aqui para suscitar. Mas, por exemplo, uma daquelas que também preocupa bastante as empresas e os nossos clientes tem a ver com aquela garantia adicional de 6 meses por cada reparação que é feita no equipamento até ao limite das 4 reparações que está no artigo 18.4. E, portanto, as empresas também têm sentido muita dificuldade em interpretar este preceito, não é? Que é uma novidade, não só na parte da repartição, das regras de repartição do ónus da prova, que portanto, de que forma é que, tendo aqui um período de 6 meses que é adicional supostamente à garantia, o que é que sentem daqui por cada reparação, por exemplo, mais uma vez numa vertente muito prática, nós mais uma vez temos que dizer que isto tem que ser visto, é um conceito muito casuístico, tem que ser visto caso a caso, mas, por exemplo, o que é que separa uma reparação de outra em termos de tempo para nós conseguirmos acrescentar o prazo dos 6 meses de garantia? E, por exemplo, se a reparação incidir sobre a mesma peça ou sobre peças diferentes do mesmo bem, se isto tem alguma influência para contarmos 2 prazos adicionais de 6 meses em vez de contarmos só um. E, portanto, lá está, são questões muito práticas que nós, só quando nos são colocadas caso a caso, é que nós vamos conseguir ajudar um bocadinho os nossos clientes a dar aqui uma resposta, não é? São questões muito práticas, mas que implicam um trabalho teórico muito significativo e muito relevante. Interpretar aquele número 4 do artigo 18, julgo que é esse o preceito que está. Exatamente. O 4 do artigo 18 é de uma complexidade muito grande. É. Eu tenho muitas dúvidas de que a pessoa que pensou aquele número 4 do artigo 18 tenha pensado em no impacto que aquela norma teria em termos... Pode ter pensado no impacto que teria na prática e para a realidade, mas não o impacto que teria em termos de problemas teóricos que se levantariam em torno daquele preceito. É talvez a norma do diploma, e há muitas, mas é talvez a norma do diploma mais desafiante e por isso, na minha perspectiva aqui, mais interessante. Sim, sem dúvida. Mas depois estou a recordar-me também, por exemplo, daquela questão do artigo 15, do número 6 também, ou seja, do facto de o consumidor não poder recorrer à resolução do contrato, não é? Se o profissional provar que a falta de conformidade é mínima. Portanto, basicamente o que diz o artigo é que o consumidor não tem direito à resolução do contrato se o profissional provar que a falta de conformidade é mínima, e este número está inserido no elenco daqueles que são os direitos do consumidor, o que é que o consumidor pode fazer em caso de falta de conformidade do bem, não é? Depois estaríamos aqui a falar na reposição da conformidade, através da reparação, da substituição, da redução proporcional do preço ou da resolução do contrato. Ora, esta questão de o consumidor não poder ou não ter direito a resolver o contrato se o profissional provar que a falta de conformidade é mínima, tem-se prestado
às mais variadas dificuldades, porque o que as empresas nos perguntam é, mas qual é o critério para aferir aqui a gradação desta falta de conformidade? E nós temos sempre que recorrer àquilo que são critérios de razoabilidade, comum diligência, abuso de direito, boa-fé, desproporção, mas tirando isto, que mais uma vez são conceitos que muitas vezes os nossos clientes também são difíceis de concretizar para eles, nós recorremos um bocadinho à jurisprudência, obviamente, e à doutrina que já existe sobre isto, mas mais uma vez é muito difícil ajudar os nossos clientes com uma regra geral, porque mais uma vez nós temos que olhar para cada bem em concreto. Nós, por exemplo, pensamos na questão de, se estamos a falar de um frigorífico, dando um exemplo muito prático, se estamos a falar de um frigorífico, e se a única coisa que o frigorífico tem de errado é uma lâmpada fundida dentro do frigorífico, à partida nós diríamos que esta falta de conformidade é mínima. Sim, não é? Não tenho dúvidas nesse caso. Diríamos acho que é um nós. Acho que é um bom exemplo de... Exatamente, não é? Mas lá está, mas isto é um caso que se calhar é um caso muito fácil de resolver, mas depois teremos outros que não são assim tão fáceis de resolver. E portanto... Apesar de tudo, esta realidade já vem de trás, não é? Porque no regime geral do Código Civil também está prevista a impossibilidade a impossibilidade, não é? A inexistência de direito do consumidor a resolver o contrato no caso de a falta de conformidade ser mínima. E não sei se haveria forma de colocar a questão de outra forma relativamente num caso como este, em que realmente só numa situação limite é que só numa situação concreta é que se consegue verificar se essa falta de conformidade é mínima ou não. Claro. Até na legislação anterior, no Decreto-Lei 67 de 2013, em que não estava prevista esta norma, a generalidade da doutrina já entendia que seria aplicável, como referiu e bem, aliás, a Sónia há pouco, com base na regra do abuso do direito, não é? Exatamente, esses são as tábuas de salvação, parece-me, que nós temos para ajudar os nossos clientes a concretizarem estas normas. Mas é muito difícil explicar a não juristas. É muito difícil, é muito difícil. É tudo aquilo que tem a ver com a razoabilidade, lá está, com a boa-fé, com a desproporção, mas que lá está, é difícil de concretizar, é um trabalho difícil. Qual é a percentagem? 3%? Exatamente. 4 dias, etc, não é? É isso mesmo, Para empresas e consumidores é muito mais fácil se existir uma quantificação, não é? Sim. E já para não falar, por exemplo, agora na novidade do serviço de pós-venda e disponibilização de peças na esfera do produtor, não é? A obrigação que tem de disponibilizar as peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante aquele prazo de 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do bem, a menos que isto seja incompatível, não é? Esta obrigação também tem gerado alguma preocupação, porque nós, como sabe, na legislação anterior, tínhamos aqui uma obrigação de assistência durante aquilo que nós dizíamos que era a vida útil, digamos assim, do bem, não havia propriamente um prazo. Na verdade, este prazo de 10 anos até pode ser menos em relação a muitos bens do que a vida útil, não é? Exatamente, e isso é precisamente aquilo que mais preocupa, nomeadamente no mundo das empresas tecnológicas, não é? Em que a maioria dos seus produtos não dura 10 anos, é um bocadinho difícil adequar aqui este prazo. Obviamente que nós percebemos que o objetivo desta norma será o investimento... efetivamente, não é? Exatamente, o investimento em bens mais duradouros e até por questões de sustentabilidade e por questões ambientais. É muito isso, obviamente que é a proteção do consumidor e dos seus interesses económicos, mas também é muito uma questão de sustentabilidade e questões ambientais, e porque efetivamente nós não podemos comprar um determinado produto que temos que deitar fora 3 anos depois, mas lá está, mais uma vez, face a determinados produtos em concreto que realmente não têm essa, chamemos-lhe, vida útil, mais uma vez é um desafio e está também aqui a assustar um bocadinho as empresas que muitas vezes não vão ter peças necessárias para reparar esses bens 10 anos depois, porque 10 anos depois aquele produto está completamente obsoleto e não há como, lá está, não é?
Enfim, mas lá está, nós temos que fazer aqui agora um grande trabalho de adaptação destas normas à realidade, e temos que ajudar aqui um bocadinho a adequar e a concretizar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a proteção dos consumidores e as exigências dos profissionais e dos produtores, na certeza, porém, de que ainda vamos estar numa fase em que só a prática é que depois nos vai conseguir ajudar a dar respostas também mais concretas e mais adaptadas ao caso concreto. Mas lá está, ainda nós estávamos a tentar sair daqui, não é? Era a questão que eu colocar. Tinha dito que ia dizer qualquer coisa ainda sobre o Decreto-Lei 109G de 2021. Exatamente, ainda nós estávamos a tentar sair do Decreto-Lei 84 de 2021, que é aplicável agora a partir de janeiro de 2022, e a realidade é que temos então este diploma que transpõe a Diretiva 2019-2161, mais uma vez que também é relativo à defesa dos consumidores, não é? E que basicamente aqui agora vai haver... O objetivo é reforçar aqui um bocadinho, mais uma vez, a aplicação da legislação comunitária e a modernização da legislação comunitária de proteção dos consumidores, com um objetivo também muito claro, que é assegurar uma melhor aplicação e a modernização das regras da União Europeia nesta matéria de defesa dos consumidores. E acha que se consegue esse resultado com este diploma, ou é apenas marketing político? Eu diria que, acima de tudo, porque nós temos aqui uma novidade, não é? Esta diretiva tem um objetivo claro de reforçar também aquilo que são os direitos dos consumidores em linha. E, portanto, temos aqui regras que contribuem ou que tentam contribuir para maior transparência das plataformas em linha, não é? Nomeadamente quanto àquilo que são os resultados que estas plataformas apresentam. Para os mercados em linha, estes dois diplomas são absolutamente revolucionários, não é? Absolutamente, sim, exatamente. E é por isso mesmo que o objetivo aqui é que, excluindo ainda, neste caso, o quadro sancionatório que vai ser aplicável, não é? Porque sendo matéria que se insere na Reserva Legislativa da Competência da Assembleia da República, ainda não temos aqui essa parte do regime sancionatório, mas, por exemplo, esta legislação vai alterar desde o regime jurídico das cláusulas contratuais gerais, vai alterar o diploma que regula a indicação de preços dos bens destinados à venda a retalho, vai alterar o diploma das práticas comerciais com redução de preço nas vendas a retalho, também praticadas em estabelecimentos comerciais, vai também alterar o regime aplicável às práticas comerciais desleais, o próprio regime dos contratos celebrados à distância e a Lei de Defesa do Consumidor. Portanto, note-se na quantidade de diplomas, não é, que vão ser alterados, por este Decreto-Lei 109G 2021. Portanto, lá está. Ainda estávamos a tentar sair, pôr a cabeça de fora da água, não é, em relação ao Decreto-Lei 84 de 2021, e temos agora aqui todo um novo trabalho pela frente, com a alteração de diplomas tão diversos e tão variados, não é? Portanto, vai ser aqui um grande desafio. Sem dúvida. Em 2021 é um ano absolutamente impressionante em termos de legislação. Houve sem mais dúvida, alterações, muito produtivo. Houve tantas alterações em 2021 à Lei de Defesa do Consumidor como nos 25 anos anteriores. O regime das práticas comerciais desleais, 36 anos, teve tantas alterações em 2021 como o regime das cláusulas contratuais gerais. Eu não sei se disse bem, ou se disse práticas comerciais desleais. Mas das cláusulas contratuais gerais também 3 alterações este ano, que eram tantas como as que tinha tido nos últimos 35 anos. Eu acho que isto é impressionante do ponto de vista daquilo que se quis mexer agora, algumas vezes até com pequenas alterações, bem, de tal forma que no Decreto-Lei 109G 2021, quando se indica as alterações ao regime das cláusulas contratuais gerais, esqueceram-se da última e, portanto, não indicaram a última que tinha ocorrido há 2 semanas ou 3, relacionado com a área do turismo e das cláusulas da turismo e concorrência, aqui com uma grande relação. Muito bem, vamos então aqui à nossa última pergunta.
Sónia, relativamente aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais, como sabes, há uma relação muito forte entre o direito do consumo e a propriedade intelectual. Nós, por um lado, temos as cláusulas contratuais gerais destes contratos celebrados com as redes sociais e estes contratos retiram ao autor dos conteúdos inseridos nessas redes os seus direitos enquanto autor. Mas, por outro lado, as cláusulas contratuais gerais dos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, estes normalmente também impedem que o consumidor ceda o conteúdo a terceiros, tanto a título gratuito como a título oneroso. Parece então, neste âmbito, que o consumidor perde um bocadinho por todos os lados quando a propriedade intelectual interage com o direito do consumo. E eu pergunto qual é que é a tua perspectiva aqui neste ponto e se existe alguma maneira de mitigar, no fundo, esta divergência ou esta aparente incompatibilidade. Olha, Leonor, eu acho que é um bocadinho difícil dar uma resposta genérica a esta questão, porque esta resposta envolve sempre uma análise dos conteúdos e dos serviços digitais específicos que estão aqui em causa e, acima de tudo, dos direitos de autor e dos direitos conexos que podem estar aqui envolvidos. Ou seja, mas a legislação sobre direitos de autor prevalece sobre o Decreto-Lei 84/2021 e, portanto, isso significa que os titulares dos direitos em causa continuam a ter a liberdade de licenciar esses conteúdos e de os transmitir nos termos que entenderem. E essas cláusulas que tu referiste, essas cláusulas contratuais gerais que indicas, são muitas vezes reflexo disso mesmo. Quando nós estávamos a falar das cláusulas contratuais, por exemplo, com as redes sociais, que retiram ao autor os conteúdos inseridos nessas redes, que lhes retiram os direitos enquanto autor. Nós temos que perceber especificamente de que tipo de obras, por exemplo, é que nós estamos a falar, porque se isso pode acontecer, por exemplo, quando nós estamos a falar de um post em que basicamente damos uma opinião ou fazemos um post que não tem qualquer suscetibilidade de ser protegida por direito de autor, não é? Se isso se pode aplicar nessas situações, não se aplicará se nós estivermos a falar efetivamente de uma obra que seja efetivamente protegida por direito de autor, de forma reconhecidamente protegida e inquestionavelmente protegida por direito de autor. Não é pelo facto de eu a colocar numa rede social que vou deixar de conseguir beneficiar desses direitos. E por outro lado, as tais cláusulas que referes dos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, é efetivamente normal que o consumidor possa utilizá-las para consumo próprio e que não possa ceder esses conteúdos a terceiro, nem a título gratuito, nem a título oneroso. Ou seja, isto para Cria uma dizer... diferença, peço desculpa mais uma Sim, vez, sim. Cria uma diferença muito significativa. Se eu compro um e-book, eu não posso emprestar o meu e-book ao meu pai ou à minha mãe. Mas se eu compro um livro, eu posso emprestar o livro ao meu pai e à minha mãe. Será que é assim uma diferença tão grande entre quando diz que não livro pode e emprestar e-book? o livro, ou seja, mas lá está, mais uma vez, eu acho que isso tem a ver com o direito da autor, a forma como está construída, não é? E a forma como os próprios titulares dos direitos têm a liberdade de autorizar e de conceder licenças de utilização das suas obras ou de transmitir esses direitos nos termos que efetivamente entenderem convenientes. E depois o consumidor pode optar por comprar ou não comprar, desde que saiba especificamente que, como o Jorge comentava, que se comprar um e-book, só vai poder, esse e-book, por exemplo, só poderá estar instalado num dispositivo, mas não se esqueça que um e-book vai ser provavelmente muito mais barato do que a sua edição impressa comprada em livraria ou comprada a uma editora. Portanto, por isso é que eu dizia, esta pergunta é uma pergunta com rasteira, tem aqui muitas nuances. Claro, não é fácil, não é nada fácil, não é nada fácil. Por isso é que o professor Jorge fez, não é? Ou seja, efetivamente, mas para tentar dar aqui uma resposta um bocadinho, para tentarmos fechar aqui um bocadinho a questão, o que me parece é que o direito de autor vai, e o próprio diploma, o próprio Decreto-Lei 84/2021 estabelece efetivamente que o regime do direito de autor prevalece sobre ele, não é?
porque continuam a ter aqui, os titulares dos direitos continuam a ter a liberdade de licenciar os seus conteúdos e de os transmitir nos termos em que entenderem. E desde que essa disponibilização seja legal, não é? Que nós estejamos a falar de utilizações livres, não é? Que não obriguem a consentimentos do autor. Efetivamente, são as condições para a utilização daquela obra em contexto digital que o consumidor pode aceitar ou não aceitar. Mas Sim, bem que será... aqui então também se poderá colocar ao nível de saber se algumas dessas cláusulas não serão abusivas, não é? Claro, claro que sim. Quando há cláusulas contratuais gerais, e é o caso em todos estes contratos, não é? Claro que Poderá sim. haver aqui um controle também adicional a esse nível. Sim, mas de qualquer E das é formas aqui casuístico só... também, não é? Sim, exatamente, mas só para concluir, por exemplo, tanto os artigos 10 como o artigo 31 do Decreto-Lei 84/2021 também estabelecem que, por exemplo, havendo uma restrição resultante de uma violação de direitos de terceiros, por exemplo, em especial dos direitos de propriedade intelectual de que estamos aqui a falar, se essa restrição impedir ou limitar a utilização dos bens, dos conteúdos ou serviços digitais, o consumidor tem direito a todos os meios de ressarcimento por falta de conformidade do bem que estão previstos no artigo 15 e no 35. E, portanto, nessa medida, não me parece que nós possamos dizer exatamente que o consumidor perde por todos os lados quando a propriedade intelectual interage com o direito do consumo. O consumidor continua a ter aqui alguns mecanismos de reação caso se verifique uma situação de não conformidade. Agora, efetivamente, o direito de autor, por outro lado, e que prevalece sobre este diploma, continua a permitir aos titulares de direitos que licenciem as suas obras e que as transmitam nos termos que entenderem convenientes. E, portanto, mais uma vez, terá que ser uma análise aqui muito, muito casuística, sem dúvida. Sem dúvida. E é interessante referir essas duas normas do Decreto-Lei 84/2021, que foram transpostas, das poucas normas que foram transpostas, ipsis verbis, até a ressalva na parte final, o legislador não se quis preocupar em saber se havia alguma situação em que havia outra solução que não a desconformidade e, portanto, manteve lá essa ressalva final. É verdade. Uma transposição ipsis verbis dessas normas deixa por resolver muitos problemas, como saberá. O consumidor terá os direitos que tiver, basicamente, nos termos da legislação geral, mas na relação depois com vários direitos de propriedade intelectual que podem estar aqui em causa, essa norma é altamente problemática e, aliás, na Europa tem gerado muita discussão. Muita discussão. Em particular face aos acordes EULA que são incluídos em vários contratos, saber se são ou não compatíveis com o contrato de consumo e se constituem por si uma limitação aos direitos, e se constituem por si fundamento para considerar que há uma falta de conformidade. Se calhar Exatamente. temos que combinar depois uma conversa só especificamente sobre este tema no futuro. Excelente, eu adorava. Contem comigo. Muito obrigada, Sânia. Acho que sim, acho que é um bom ponto para explorarmos, até porque é uma perspectiva assim mais concreta e eu acho muito interessante também esta parte de ligar a parte de propriedade intelectual ao direito do consumo e não é todos os dias que falamos destes temas, por isso agradecemos a tua perspectiva. E estamos quase a chegar aqui ao fim do nosso episódio, mas antes disso avançamos para duas questões finais. A primeira é: que personalidade gostarias de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Nós pedimos sempre uma sugestão. Uma sugestão. Eu não consegui dar só uma, mas eu vou ser muito rápida. Sem dúvida que eu gostaria muito de ter o professor Jorge Moraes Carvalho a falar mais connosco. Eu sei que o tempo não é muito, mas gostava muito porque realmente acho que tem aqui, pensa tanto nos assuntos de forma tão assertiva, ajuda-nos tanto. Portanto, sem dúvida que se me pedissem só uma, seria sem dúvida o professor Jorge Moraes Carvalho. Mas depois não também sei se tenho... vale, mas... Não sei se vale, mas pronto, por isso mesmo tenho aqui mais duas cartas e uma proposta muito genérica. O professor António Pinto Monteiro, gostava muito de o ouvir também mais vezes nos episódios, e depois o comissário Didier Reynders, o comissário europeu para a Justiça e Proteção dos Consumidores, também pelo papel que tem tido em toda a parte das ações e
e pelo papel na legislação também da proteção dos consumidores, que já participou em algumas pelo menos numa das vossas conferências, e acho que seria também relevante. Mas em termos mais gerais, eu acho que podia ser também muito interessante ter um bocadinho a perspectiva das empresas, ou seja, ter um bocadinho a perspectiva do negócio e das dificuldades que as empresas sentem na implementação destas obrigações. Acho que podia ser interessante. Obrigada, Sónia. Eu também acho que sim, já agora tínhamos uma perspectiva e qualquer dia temos do consumidor, temos do advogado, temos da empresa, Exatamente. temos do consumidor, seria interessante, mas obrigada pelas tuas sugestões. Uma última pergunta que nós temos é se tu tens alguma sugestão cultural que nos gostasses de deixar a propósito desta matéria, de consumo em especial ou do direito em geral. Algum livro, alguma série, algum filme que tenha algum tipo de ligação ou que tu queiras sugerir? Sim, tenho, claro que sim. Eu, por acaso, gostava de sugerir aqui um livro que é de Harper Lee, que é o To Kill a Mockingbird. É um livro de 1960, é muito antigo, é um clássico da literatura norte-americana moderna, mas é um livro muito interessante sobre o papel do advogado. Ou seja, muito rapidamente, o pai da narradora é um advogado que representa um negro que foi injustamente acusado de violação de uma rapariga branca, e portanto toda a história e as suas memórias familiares são contadas pelos olhos desta criança de 10 anos. O livro é fantástico, retrata temas sociais de discriminação racial, de desigualdade social, violência nos anos 30, com um toque de humor apuradíssimo. Portanto, a hipocrisia dos habitantes daquela cidade acaba por ser retratada na luta deste advogado pela justiça, sendo que este advogado é visto como um herói moral e como um modelo de integridade para os advogados que luta pela igualdade e pela tolerância. O livro foi inclusivamente adaptado para o cinema e eu adorei, acho que é um livro excelente e portanto fica aqui essa sugestão. Ótima sugestão, muito obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Agradecemos mais uma vez à Sónia Queiroz Vaz pela disponibilidade. Foi um gosto recebê-la neste nosso espaço. Eu é que agradeço a todos, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail novaconsumerlab@novalaw.unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de consumo e de direito do consumo. Até ao próximo episódio.